Família Olhos no Céu, uma boa noite. Como é que vocês estão? Coloque nos comentários de onde que vocês falam. Coloque aí o estado, a cidade. Tá fazendo frio, tá fazendo calor, tá chovendo, tá nevando. Coloque aí nos comentários. Aqui no Rio de Janeiro, finalmente está fazendo um friozinho, né? Típico da época da estação de outono. Mas aqui para nós da Serra do Rio, o que acontece? O outono para nós é como se fosse o inverno, como se fosse uma coisa só, porque aqui é muito frio. Então, regiões de serra, Serra do Rio, Serra Gaúcha, Serra Catarinense, ou seja, regiões de serra geralmente são regiões bem frias, né? Bem geladas. Assim, está fazendo o frio agora justamente por causa dessa massa polar, né, e tal, que foi impulsionada pelo ciclone. Mas eu digo que está um outono quente para nós, viu? O outono tá um outono quente, tá? O normal realmente é a gente estar de blusa, né, todo gorro, mas estou percebendo que o outono tá bem quente para nós aqui, tá? Agora está fazendo frio por causa da massa polar que já está indo embora, que essa massa polar lá foi deslocada pelo ciclone na Argentina, que deslocou essa massa para a região sul e parte da região sudeste, tá? Mas o que eu quero dizer é que nos próximos dias a temperatura vai começar a subir, tanto aqui na região sudeste como na região sul, tá? A temperatura vai começar a se elevar. Eu peço joinha, eu peço like, peço compartilhamento. Se você quiser ser apoiador, membro do canal, tá aqui no chat o link do Seja Membro fixado no topo dos comentários e também deixar fixado tanto no topo dos comentários, normalmente, como bem no topo do chat, tá bom? Meus amigos, por que eu estou fazendo essa live? Eu quero comentar algo muito chato, sabe? Muito terrível. Muito terrível que aconteceu no Rio de Janeiro. Isso mostra que a nossa sociedade ela já acabou. O mundo ele já acabou. Por que o mundo já acabou? Pela atitude humana. Não dando um de moralista, porque eu não tenho moral para querer dar lição de moral nos outros. Tá? Mas tem coisas que é demais. Tem coisas que são insanas. Tá? Então você vê esse tipo de coisa acontecendo pelo mundo, aqui no Brasil, a maldade humana. A gente vê os líderes mundiais investindo em armamentos, armas nucleares, mísseis balísticos intercontinentais, como o caso da Rússia. O Putin ontem fez o lançamento do míssil Satan, Sarmat, o Satan. O míssil ele consegue percorrer 35 mil quilômetros, ele consegue atingir os Estados Unidos. Um míssil extremamente poderoso. Então, o que a gente vê? Surtos, né, de doenças, de pragas, agora está o tal do antavírus, embora que a Organização Mundial de Saúde alega que não é para motivo de preocupação, mas a gente fica preocupado, porque não podemos confiar. Muita gente disse que aquela gripe 19 não ia se espalhar. Inclusive infectologistas, ó, na mídia televisiva, que eu não vou falar o nome da emissora, velhos, inclusive de terno, médicos velhos, não se preocupem, porque o Brasil é um país de clima quente, de clima tropical, e a gripezinha não vai chegar aqui. Então, você não podemos confiar no que esses caras falam. Essa é a realidade. E eu falei, pessoal, o que esse cara disse, isso está errado. Isso é loucura. Isso é loucura que ele disse. Ah, mas porque na China é muito frio. Isso é loucura. Eu falei para vocês, vamos nos preparar que isso vai chegar aqui com tudo. Muita gente riu, zombou, fez chacota. E se houver muitos desses que fizeram chacota, não estão nem mais aqui. Tá? Então, é muito complicado. A gente tem que levar realmente a situação a sério. Então, é isso que está acontecendo pelo mundo. O mundo já era, e o Brasil, pelo que eu estou vendo, não tem mais jeito. O que aconteceu no Rio de Janeiro? Eu vou expor o vídeo aqui, já já vou compartilhar a tela. O cara foi atropelado, ao invés das pessoas ali ajudarem, ligarem para o SAMU, não. O que vocês acham que fizeram com o cara? O cara lá se contorcendo. Roubaram o cara. Limparam o cara, meus amigos.
Limparam o cara, carteira, celular, limparam o cara. Aí como que eu vou dizer para vocês que a luz venceu? A luz não venceu coisa nenhuma. Com esse monte de bestas no meio de nós, não é? Lamentavelmente, essa é a situação do Brasil, essa é a situação do mundo. Se tem uma promoção no mercado, o que acontece quando tem Black Friday, quando tem promoção? As pessoas juntam um em cima do outro, pior do que formigas. Formigas estão mais civilizadas. Então, como que isso melhora? Meus amigos, o que acontece? Por que eu gosto de abordar esse tipo de coisa e falar de uma forma que poucos falam? Vocês imaginem a hora que a situação piorar, porque quando eu vou no mercado, eu estou preocupado, está tudo mais caro. O café eu estou pagando R$ 32, o mais barato. R$ 32, 500 gramas. Coloca na cidade. Coloquem aí, na cidade de vocês. R$ 32, meio quilo de café. As pessoas praticamente não estão comendo mais carne. Aí que eu digo, o Estreito de Hormuz está fechado. As negociações não estão adiantando, porque isso é de propósito. É para quebrar mesmo. O Estreito de Hormuz está fechado é de propósito. Eu pretendo fazer a live disso aqui. É de propósito, proposital. Existe possibilidade dos grupos Houthis, o Hamas, Hezbollah, fechar também o Estreito do Mar Vermelho. Vai piorando cada vez mais e mais. Aquele estreito ele precisa ser aberto o mais rápido possível. A Europa não tem peito para peitar os Estados Unidos. A própria Europa está com medo do Irã. Embora que a Europa está sendo obrigada a abrir o Estreito de Hormuz. Mas eu tenho minhas dúvidas. Vão enviar navios, enviaram navios militar, de guerra, Alemanha, Inglaterra, França, mas eu não sei se vão dar um tiro lá. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Vamos ver. Mas está ali, está fechado. Aí não está vendo insumo, fertilizante. Como vai ficar? Eventos climáticos, que seca, assim como também chuvas de alto volume, prejudica também a safra aqui no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. Principalmente no Rio Grande do Sul. Então, tudo isso vai servindo para o preço dos alimentos subir, porque faltando fertilizante. Plantações sendo devastadas por chuvas ou secas prolongadas. Então, como é que vai ficar? E a população agindo cada vez com mais maldade. Então, como é que fica a situação? Vai chegar uma hora que a população vai brigar por comida. É isso. Eu acho que já chegou nesse limite. Então, eu falo de uma forma para vocês que eu não gosto de maquiar. A mídia não fala isso. Né? Então, mas é para assustar? Não, isso daí é para a gente ter uma conscientização, tá bom? Então, peço compartilhamentos. Agora aí vamos para demais informações. Eu vou mostrar o que aconteceu no Rio. Embora que isso já acontece não é de hoje. Isso acontece não é de hoje. Só que as pessoas, é o seguinte, as pessoas não querem, é só a lei da vantagem. É só a lei da vantagem. Às vezes a pessoa passa uma necessidade, fala, pô, tem que tirar do outro. Porque, vamos dizer, se eu não tenho oportunidade, sei lá, eu vou roubar do outro. Sei, talvez pode ser isso. Tá? Só que eu não concordo. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês. Eu estou no Instagram do Bom Dia Rio e já vamos lá dar mais informações a respeito das guerras, inclusive do Irã. O Irã afirma ter bomba atômica já. Tá? Já vamos dar mais informações. Vejam só o que aconteceu.
grave. E olha só, nós conversamos com a prima dele, ela falou sobre o atropelamento, mas também contou Desde o início. portanto, de ser atropelado por um carro que, segundo testemunhas, estava em alta velocidade. Testemunhas contaram ainda que o motorista teria avançado o sinal vermelho e que ele não teria carteira de habilitação. Essa informação também foi passada à polícia, segundo os parentes. James foi levado muito ferido até o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, onde ele passou por uma cirurgia, permanece internado, inclusive em coma, e está internado em estado grave. E olha só, nós conversamos com a prima dele, ela falou sobre o atropelamento, mas também contou pra gente um absurdo. James, ainda machucado ali na Monsenhor Félix, teve pertences furtados. Vamos ouvir o que ela disse. Ele simplesmente avançou o sinal e pegou meu primo começando a atravessar a rua. E hoje ele está com traumatismo craniano, está em coma desde então. O pessoal, os curiosos que foram ver como que era, como que estava sendo, como que tinha sido o acidente, acabaram furtando todos os bens dele, inclusive documentos. Ele foi parar no Getúlio Vargas como um homem branco de aproximadamente 35 anos, desacordado, e está lá até hoje. Eu e minha prima demos falta dele e fomos caçar em hospitais. O primeiro que nós fomos foi Getúlio Vargas e o encontramos lá. Nessa imagem aí, o James já estava caído no asfalto. Ele tinha acabado, portanto, de ser atropelado por um carro que, segundo testemunhas, estava em alta velocidade. Testemunhas contaram ainda que o motorista teria avançado o sinal vermelho e que ele não teria carteira de habilitação. Essa informação também foi passada à polícia, segundo os parentes. James foi levado muito ferido até o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, onde ele passou por uma cirurgia, permanece internado, inclusive em coma, e está internado em estado grave. E olha só, nós conversamos com a prima dele, ela falou sobre o atropelamento, mas também contou pra gente um absurdo. James, ainda machucado ali na Monsenhor Félix, teve pertences furtados. Então, isso aconteceu, né? Foi hoje. Um homem de 33 anos foi atropelado na Avenida Monsenhor Félix, na zona norte do Rio, foi no dia 3 de maio. Perdão, só corrigindo a informação. No dia 3 de maio, aqui, ó. Foi no dia 3 de maio. Mas agora que as informações já estão vindo, né? Então, estão vindo à tona a respeito disso. Foi na Monsenhor Félix, na zona norte. Mas o que acontece nisso aí? Tá? Fica difícil. Se bobear, não acontece isso no Iraque. Não acontece isso na faixa de Gaza. Se bobear, talvez as pessoas vão ter mais respeito pelo outro lá. Então é isso. Rio de Janeiro acabou, cara. Vou te ajudar. Vamos ligar pro SAMU. Isso acabou, meus amigos. Já era. Você não pode nem sofrer acidente na rua mais. E aí? O mundo já acabou. O mundo já acabou. Só está precisando ser limpo. Só isso. Super furacões, terremotos, meteoros. Só está faltando ser limpo. Mas o mundo, do meu ponto de vista, já acabou. Tá? E vai piorar. Esse tipo de coisa vai piorar ano após ano. À medida que a economia piora, isso daí já é o quê? Isso daí já é o quê? Já é uma luta por sobrevivência. De uma forma disfarçada, mas já é uma luta por sobrevivência. Então não adianta tapar e cobrir o sol com a peneira. Tá? Aí, como se não bastasse, Poder 360 Irã ameaça enriquecer urânio em grau de bomba nuclear se atacado pelos Estados Unidos. A declaração ocorre depois de Donald Trump afirmar que o cessar-fogo está por um fio, em meio às tensões do Oriente Médio. Está vendo? Porque tem um cessar-fogo, Trump deu o cessar-fogo, mas mesmo assim a situação está muito tensa. Então, quando o cessar-fogo acabar, vão continuar os bombardeios. O que o Irã faz? Quando ele é bombardeado por Israel e Estados Unidos, ele revida em todo o Oriente Médio, ele joga bomba, ele ataca Emirados Árabes, ataca Omã, ataca Kuwait. E o príncipe dos Emirados Árabes disse, olha, se cair míssil aqui do Irã, sinceramente, cara, mas vamos ter que agir militarmente também, porque a gente não tem nada a ver com isso.
É isso. Agora a Europa já está se envolvendo também, enviando navios de guerra para lá. Inclusive o, o Friedrich Merz, chanceler alemão, já disse, olha, a Alemanha não pode ficar mais de braços cruzados, está faltando combustível aqui na Europa. E sem contar também que empresas de, de aviação na Europa também estão cancelando diversos voos. Milhares de voos. Isso é loucura. Loucura. E as pessoas não estão vendo a gravidade da coisa. As pessoas não estão vendo. É muito triste as pessoas não conseguirem entender isso. Eu fiz uma palestra de geopolítica no canal aí, a apresentadora estava assim, ó. Não entende, a pessoa não entende, é anestesiada. Aí a hora que a situação ficar ruim mesmo e atingir, ela vai acordar. Ela vai dar um choque, vai ter um choque de realidade. Mas a pessoa não consegue observar a gravidade disso. Guerras sempre ocorreram. Entendeu? É isso. O governo do Irã afirmou na terça-feira, ontem, dia 12 de maio, que vai avaliar o enriquecimento de urânio a 90%, nível suficiente para a produção de ogivas nucleares, caso os Estados Unidos retome ataques militares no conflito. A declaração foi feita em um momento de estagnação nas negociações de paz no Oriente Médio, ou seja, se os Estados Unidos começar a atacar o Irã, eles vão fazer o seguinte: você está atacando aqui, então a gente vai enriquecer com força o urânio para fazer bomba. E claro, eles podem contar com a ajuda da Rússia. Vocês sabem disso. Isso é ótimo para o Irã, falar para a Rússia, quando o Irã tiver bomba atômica, se é que não tem. Maravilha para a Rússia. Maravilha. E o Irã está conseguindo resistir também, lançar mísseis de volta, com certeza. A ajuda da China e da Rússia por debaixo dos panos. Ameaça, eu quero ver a hora que a Coreia do Norte enviar soldados também, coreanos para lá. Aí eu quero ver, talvez até a China. Então a coisa está muito feia, já estou vendo lá na frente. A ameaça foi publicada na rede X por Ebrahim Rezaei, porta-voz do parlamento iraniano. Uma das opções do Irã, em caso de outro ataque, poderia ser o enriquecimento de 90%. Vamos analisar isso no parlamento. Já falaram, com certeza vão fazer. Atualmente, o Irã dispõe de cerca de 440 quilos de urânio. Isso é bastante, tá? Enriquecido a 60%. Especialistas apontam que o país precisaria de poucas semanas para atingir o patamar de 90%. O Tratado de Não Proliferação Nuclear estabelece o limite de 20% para as atividades com fins civis. Né? Então, ou seja, se o Irã tem 60%, por quê? Porque o Irã tem intenção de enriquecer 90% para ter a bomba. Eles enriqueceram a 60%. Não é para usos pacíficos, é para se armar também. E, no meu ponto de vista, o Irã já tem bomba atômica. Eu não duvido. Ó, tem 440,5, meia tonelada, né? 440 quilos. Isso é muita coisa. É muita coisa. Como que o Irã conseguiu tanto urânio assim? Como? Melhor ficar quieto, né? Aí fala aqui das negociações, matéria aqui do site Poder 360. Agora vamos para os brinquedinhos do titio Putin. Os brinquedinhos do titio Putin. Agora vamos aos brinquedinhos do titio Putin, mas tá tranquilo. Não está acontecendo nada não, meus amigos. Nada não, fiquem tranquilos. Para intimidar o tio Sam, para intimidar os Estados Unidos. Rússia faz teste final de míssil com alcance de 35 mil quilômetros, chamado Satanás. Que nome, né? Pela OTAN. A OTAN chama ele de Satanás, porque realmente é o que esse míssil é. O que ele faz? Esse míssil ele precisa sair fora da atmosfera da Terra. Ele sai fora da atmosfera da Terra, como se fosse um foguete. Aí depois ele cai. Míssil Sarmar tem capacidade nuclear e pode alcançar a Europa
Deixa eu atualizar aqui, porque aparece aquela mensagem chata, não dá para ler. Míssil Samar tem a capacidade nuclear e pode alcançar a Europa em minutos. Vladimir Putin disse que armamento, um dos principais trunfos de Moscou, será lançado Puta, é brincadeira também esses antivírus, né? Será lançado até o final do ano. A Rússia anunciou ontem, na terça-feira, dia 12, que fez o teste final de seu míssil balístico intercontinental Samar, que tem a capacidade nuclear e alcance de até 35 mil quilômetros, pode viajar pelos dois polos e chegar à Europa em menos de 10 minutos, segundo Moscou. O comandante das forças de mísseis estratégicos da Rússia anunciou que o teste é a etapa final antes da utilização do míssil e foi concluído com sucesso. Ele estava apresentando alguns problemas, algumas falhas, mas já foi ajustado essas falhas. Agora ele está 100%. O presidente russo Vladimir Putin disse que planeja colocar o Sarmar em operação até o final desse ano. Isso é o que? Isso é para enfeite? Tem pessoas que acham que isso é enfeite, que é para ficar guardado. Né? Cada um pensa, né, do jeito que dá, né? Cada um tem o seu pensamento, né? O Samar faz parte de uma série de outros mísseis apresentados em 2018 como invisíveis por Putin. Segundo Putin, o Samar é capaz de derrotar todos os sistemas antiaéreos modernos. É por causa da velocidade que ele atinge também, né? Porque a Rússia tem mísseis de cruzeiro, balísticos, que atingem uma velocidade absurda, que o radar fica difícil para o radar detectar. A Europa está ferrada com Putin. Se o Putin tiver a intenção de conquistar toda a Europa, o Putin vai ser o carrasco da Europa. Tá? Se realmente essa informação confere, de acordo com a inteligência de diversos países, se a Rússia tiver a intenção de ir avançando, complicou de vez. O Sarmar foi apelidado pela OTAN de Satanás por conta de seu alcance e velocidade, além da capacidade de desviar de radares. E aí? Ele pode fazer um lançamento nuclear, por exemplo, em Londres. Um míssil Satanás consegue riscar Londres do mapa. Um míssil. A Europa não vai nem ver. O sistema de detecção da OTAN nem vê. Ele já está testando a OTAN, lançando drones. Depois que os drones caem na Europa, explodem, aí que a Europa vai perceber e envia os caças. Ele está fazendo teste com drones. Ele está testando a Europa de pouco a pouco. De pouco a pouco. Ele está fazendo. Qual o grande trunfo do Vladimir Putin? É que não tem pressa. Ele é igual mineiro. Mineiro não tem pressa. É isso. Ele está deixando todo mundo desesperado. Está tendo confusões. Os Estados Unidos com a Europa. A OTAN está quase que se desfragmentando. Ele não tem pressa. Eu já percebi isso no Putin. Ele não tem pressa nenhuma. Ele está na Ucrânia, ó. Tem 4 anos. Ele não tem pressa. Ele é muito estrategista. O Sarmar foi apelidado, isso aqui eu já li. Foi testado ontem essa coisa, tá? O míssil tem capacidade de transportar. Vocês estão vendo que todo dia são notícias assim? Todo santo dia. Eu faço esse trabalho desde 2019 e não era assim. Tanto na parte climática, na parte geológica, geopolítica, não era. Era uma vez ou outra esse tipo de informação. Agora não, todo dia são esses caras aprimorando seus equipamentos, são ataques. O negócio está muito complicado. O míssil tem a capacidade de transportar 10 ou mais ogivas nucleares, de acordo com o relatório do Serviço de Pesquisa do Congresso dos Estados Unidos. Segundo o governo russo, o Sarmar é o míssil mais poderoso, com a distância pode atingir alvos, o que aumenta significativamente o poder de combate das forças nucleares estratégicas do país.
O Sarmar é um míssil mais poderoso com maior alcance de destruição de alvos do mundo, o que aumentará significativamente o poder de combate das duas forças nucleares estratégicas de nosso país, afirmou o Ministério da Defesa. Este foi o segundo teste do Sarmar e também o final. Então, fica difícil ler, cara, com esse negócio aqui, né? Matéria do site G1. Temos aqui a imagem dele sendo lançado. Agora vamos para informações aqui nos nossos grupos Olhos no Céu. Agora a geologia. Veremos o que aconteceu com turistas. Colocaram a cara no vulcão do Kono, na Indonésia. 3 turistas faleceram. Estavam fazendo expedição, né? E não respeitaram os alertas e o do Kono explodiu na cara deles. É isso. A natureza ela já está estranha e as pessoas também não respeitam, né? Foi ontem ou anteontem, o mar avançou com tudo. Leblon, Copacabana, também provocou transtornos. Agora está assim, qualquer ressacazinho, o mar avança, provocando transtornos. E a humanidade, a gente precisa se atentar, né, a respeito e ter mais cuidado também com a natureza. Né? Então, né, é isso. É questão geológica, climática, é questão geopolítica, o ser humano cada vez mais com o diabo no corpo, com o Satã no corpo, cada vez mais louca. Tá? É isso. Eu fico observando. Mais agressivas, né? Mais assim, mal educadas, né? Ontem eu vi um comentário de uma mulher, atmosfera, que mundo que você vive? Que é atmosfera? Eu não respondi, eu bloqueei, cara. É uma ignorância tão grande. Não vou nem responder, cara. Bloqueei, isso dá medo, isso assusta. Isso assusta. Tá? De verdade. Uma que não tem educação. Eu estou longe de gente sem educação. Né? Não tem humildade, nem nada. Então, não respondo não. Olha, se bloqueio, papo, nunca mais entra. Tá? Então, o que eu vejo, meus amigos, é fazer nossas orações. E cada um aguente como pode, da maneira que der. Como disse o senhor Carlos Mosferrado. Né? Ali, as pessoas, é um vulcão imenso, né? As pessoas igual formigas descendo, correndo. SOS Notícias, Rio de Janeiro. Né? Todo mundo correndo, de repente, repentino. Não dá tempo. É um vulcão muito poderoso. Nosso grupo no Facebook, entre no nosso grupo. São 2 grupos, inclusive publiquem tá, informações geológicas, climáticas, astronômicas, vocês podem publicar. Outras publicações não pode. Eu gostaria de comentar essa questão aqui também. Não é só nos Estados Unidos, mas cientistas chineses também estão sendo eliminados. Tem diversos... Não sei se vocês estão sabendo disso, eu acredito que não. Mas muitos astrofísicos estão aí sendo eliminados. Do nada. Generais norte-americanos, ufólogos, físicos estão sendo eliminados. E a FBI está investigando. As pessoas estão apertando Trump. E Trump também está querendo respostas. Porque muitas pessoas, muitos cientistas estão sendo eliminados do nada. Pessoas estão sendo eliminados em casa, a tiros. Como aconteceu com David Wilcock. Eu fiz um vídeo sobre isso no canal Conexão Brasil. Ele foi eliminado a tiros, dando a entender que foi suicídio. As pessoas não estão acreditando que foi suicídio. Tá? E está muito nebuloso também a situação do David Wilcock, pesquisador também na ufologia. Né? Então, o que a gente entende? Né? Que pode ser queima de arquivo, pesquisas secretas que esses governos estão fazendo. Então, o cara que eles acharem, né, o professor, o cientista que vai dar com a língua nos dentes, já estão sendo eliminados. Já estão sendo eliminados, como queima de arquivo. E isso também está acontecendo na China. Não é só nos Estados Unidos.
cientistas chineses também estão sendo eliminados de forma misteriosa. Né? Então, para vocês verem a maldade que está no mundo, né? É isso, é podridão de todos os lados. Né? Ressonância Schumann estava 61 Hz alguns dias atrás. Olha lá, São Vicente. Porque São Vicente, São Paulo terá que montar plano de emergência para conter a força das ondas. Aí, o mar já está avançando com tudo, na costa do Brasil. É igual na zona sul do Rio, Copacabana, Leblon, o mar avançando do lado. Sempre foi assim? O mar sempre foi meio agitado ali. Mas está provocando muitos estragos quando tem ressaca. Avançando as duas pistas. Você vai nessa imagem aqui, vai ter contenção igual Balneário, Camboriú, lá em Santa Catarina. Vai ter que ser assim. Né? Porque o ser humano, de qualquer forma, invade o espaço da natureza. Também juntando diversos fatores. Aumenta o nível do mar, devido ao degelo. Tá? As tempestades, os ciclones estão mais poderosos. E as rajadas de vento ajudam, né, a empurrar a massa de água para dentro dos litorais. E também o mar está levando. Tá? Por causa do degelo. Isso é no mundo todo. Não esqueça do joinha, não esqueçam do like. Essa questão também achei interessante separar essa informação para vocês sobre a neblina no Maranhão. Observe, parece um incêndio. Folha do Maranhão. Situação do Maranhão. Perdoe. Acontecido aqui no Rio de Janeiro, São Paulo. Perdoe. É normal, né? Região Sul, região Sudeste. Agora, os maranhenses estão meio assustados com isso, né? Inclusive, algumas pessoas comentaram sobre essa situação da neblina. Isso é reflexo, meus amigos, da mudança do clima da Terra. Internet bem lenta, né? Eu pago caro nessa internet, tá? Não é barato, não. Na Wi-Fi, tem que puxar um cabo. A neblina registrada em São Luís, na manhã do dia 11 de maio, está relacionada com a influência indireta de um ciclone extratropical de uma frente fria que avança pelo Atlântico, né? Aquele ciclone da Argentina, provocando efeitos no Maranhão. Ele impulsionou uma frente fria de massa de ar que altera as condições de umidade e temperatura em diversas regiões do Brasil. Em São Luís, essa dinâmica favoreceu a condensação. Isso teve a ver com o ciclone da Argentina. Bom, eu vou parar por aqui. Eu agradeço a presença de vocês. Tá bom? Obrigado aí pelo joinha. Quem não deixou o joinha, o like, deixa o like. Tá bom? E até as próximas informações, até as próximas lives, né? Porque as informações, elas não param. Tchau.